Olá, iniciando a gravação de mais um videocast do canal Justiça e Amazônia. Um papo direto entre a sociedade e o mundo jurídico. Nós estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então compartilhe, confira o nosso material e divulgue. Eu estou hoje aqui, iniciando o nosso videocast, com um amigo de longa data, que eu vou inicialmente apresentá-lo como advogado, mas que atualmente ele não exerce mais a advocacia, porque ele atua fortemente como Master Coach Integral Sistêmico. Paulo César Nicolas Esteves, seja bem-vindo, Paulo. É um prazer te ter aqui e é um prazer maior ainda falar desse tema. Um tema que cresceu muito ultimamente. O coach surgiu já há muitos anos, mas dentro agora dos últimos anos ele se tornou algo que as empresas, de um modo geral, têm sido muito atentas como uma ferramenta de potencializar as vendas, potencializar o desenvolvimento, potencializar a gestão. Eu te convidei aqui, Paulo, para a gente conversar um pouco sobre coach, compreender o que é o coach, né? O que é o Master Coach Integral Sistêmico, essa sua especialização, falar um pouco da tua experiência com essa atividade. No final, Paulo, eu queria que você falasse um pouco de que modo o coach ele poderia ajudar a advocacia. Nós, advogados, que estudamos muito direito, mas muito pouco gestão de escritório, para conseguir administrar essa imensidão de broncas e de desafios que a gente enfrenta numa vida empresarial dentro do ramo da advocacia. Fala um pouco da tua experiência, como é que você fez essa transição da advocacia para o coach, né? E conta um pouco para a gente do que é essa atividade e como isso mudou a tua vida também. Ok, é um prazer gigante estar aqui nesse podcast aqui, videocast do Justiça e Amazônia. Doutor Sávio, é um prazer sempre estar contigo, né? Sabe que temos uma amizade, um carinho gigante um pelo outro e um respeito também profissional, né? Para a gente poder ser direto, vou chamar a atenção aí do público que está nos ouvindo, né? É muito importante você dedicar essas horas aí, não essas horas, mas esses minutos que nós vamos passar juntos, né? Quem dera fossem horas, porque quem é apaixonado pelo tema quer falar bastante tempo sobre o que nós vamos conversar, mas eu tenho certeza que se você se permitir, né, eu tenho certeza absoluta que você vai ter ganhos profundos aí nesse nosso bate-papo hoje, porque nós não vamos inventar nada que nós vamos conversar aqui, tudo é cientificamente provado que funciona. E se funciona para milhares de pessoas, também vai funcionar para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Mas para esclarecer, no primeiro momento você me perguntou, mas PC, como é que foi para você chegar nesse universo do coaching, né? Eu digo o seguinte, sabe, nada é por acaso, também não acredito que as coisas acontecem na vida de repente, por acaso, e que eu vim parar aqui no coaching como uma aventura e tal, não. Eu acredito muito em propósito, acredito muito em Deus também, né? E tenho certeza absoluta que isso faz parte da minha missão, né? Entrei na advocacia lá atrás, fiz estágio, trabalhei 10 anos no grande escritório de advocacia aqui no Pará, tenho orgulho também de ali ter iniciado minha carreira, minha formação, parte de quem eu sou também, aprendi muito também. Você foi um grande executivo de uma grande mineradora, né? Você passou em muita coisa, né? Saí do escritório de advocacia e fui para a Vale, né? A gente advogava para a Vale no escritório, fui para a Vale também como propósito. Eu enxergava, só para dizer também, por que eu fui para a Vale? Eu enxergava dentro do escritório de advocacia os executivos da Vale com aquele uniforme verde, uma calça jeans, e eu olhava para aqueles caras e falava assim, cara, eu vou vestir um dia esse uniforme aí. Eu queria trocar a gravata pelo uniforme. E eu pensava assim, cara, esses caras têm um desafio muito grande para poder implantar um projeto de mineração na Amazônia. Imagina o desafio desses caras. Eu comecei a admirar tanto que aquilo ali começou a ficar tão perto e tão enraizado na minha mente que eu não tinha certeza do poder que isso acontece na nossa vida, que é o que nós vamos falar um pouco sobre isso aqui também. Você já visualizava que isso ia acontecer antes da coisa se realizar? Sem saber que aquilo ali poderia acontecer. Porque muitas vezes as pessoas visualizam para o bem e para o mal. E elas não sabem, quando elas estão visualizando algo de uma forma tão tremenda e tão impactante como eu visualizei lá atrás, acabou acontecendo na minha vida que eu fui para a Vale. Mas eu não tinha ciência nenhuma como é que eu ia para a Vale e entrei na Vale para resolver um problema fundiário numa implantação de um projeto que a Vale tinha sido acusada de invadir o assentamento rural do INCRA, no interior do Pará, e naquele momento eu entrei com aquele desafio de resolver aquela situação.
Mas no decorrer do processo, a Vale criou uma diretoria lá de responsabilidade social corporativa e acabou me convidando para ser um gerente geral no Pará e depois no Brasil também, de gerência geral de responsabilidade social corporativa. Por que eu estou falando isso? Porque tem a ver com propósito. Você vê que eu entrei por conta de um problema e depois acabou que a vida foi me direcionando para o meu propósito, é cuidar de gente, é fazer com que as pessoas de fato sejam respeitadas, sejam amadas, para que as coisas não possam ser na porrada, na marra. É assim eu acredito, e assim eu tenho pautado minha vida. E quando é que você chegou no coach? Dentro dessa trajetória aí, o coach apareceu na tua vida? Pois é, então te digo o seguinte, o coach não é algo assim, você de repente tem, a gente conversa bastante, você tem um coach dentro de você. Né? Todos nós acordamos todo dia e fazemos milhares de perguntas dentro da gente. Faz pergunta, eu vou com essa roupa, eu vou com aquela. Eu vou primeiro falar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou tomar café, eu vou tomar banho. Eu vou para academia, eu vou primeiro ligar para o cliente, eu vou passar... Você faz várias perguntas e o coach é pergunta. Então, assim, o que eu comecei a entender, que eu poderia ir muito mais longe para me descobrir. E por que eu fui para o coaching? Eu fui empresário, de repente deu certo, de repente não deu certo. E o não deu certo lá atrás deu certo, porque eu acabei entendendo que não era meu propósito de vida fazer aquilo que eu achei que eu ia fazer. E aí digo o seguinte, eu entrei numa sociedade em que eu entrei única e exclusivamente para ganhar dinheiro. E no momento que eu entrei para ganhar dinheiro, eu ganhei bastante dinheiro e perdi muito dinheiro. E na hora que eu perdi dinheiro, eu comecei a ver o que eu vou fazer agora. Eu fui estudar. Tem gente que vai procurar vários caminhos. O caminho que eu procurei foi estudar, para eu me conhecer. E o coach foi o primeiro a passar por um processo de autoconhecimento, para eu poder entender o que estava acontecendo na minha vida. E a partir daí eu fui fazer um treinamento chamado Método CIS, que quem não conhece, está nos ouvindo aí, que a Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico, que é o Paulo Vieira, que é o presidente, né? Fui fazer um treinamento chamado Método CIS em São Paulo, isso aí já fazem 8 anos, e daí entrei num auditório que tinha um salão de eventos, que tinha mais ou menos umas 4.000 pessoas naquela ocasião, e aí eu falei, o que eu estou fazendo aqui, cara? Minha mente estava borbulhando, problema desgraçado, estava enfrentando uma das maiores dores da minha vida. E aí quando eu entrei naquele negócio, falei, cara, isso não é para mim. Primeiro dia, eram 3 dias, nas primeiras horas, passou 1 hora, 2 horas, eu olhava para o lado, eu olhava com vergonha de estar naquele meio ali, eu falei, já que eu estou aqui, cara, eu vou me permitir. E aí eu comecei a me permitir participar das provocações, das dinâmicas, comecei a ver que eu tinha que estar ali, receber um chamado de repente ali, né? Hoje eu acredito que esse chamado foi um chamado forte para mim, tem gente que fala do universo, tem gente que fala, eu chamo de Deus, né? As pessoas chamam como quiser. E eu tenho certeza que a partir daquele momento eu comecei a entrar num processo de metamorfose e daí eu já encaminhei já para uma formação em coach, master coach, e aí fiz high business, fiz coach de liderança, oratória, e aí fiz vários treinamentos de forma que hoje eu faço treinamento para várias empresas. No Brasil inteiro, né? Eu te vi fora do estado aí fazendo algumas palestras em algumas indústrias em São Paulo, Minas. O último treinamento que eu fiz agora em São Paulo, na prefeitura lá, quase 600 servidores, que foi interior de São Paulo, que é trabalhando no atendimento inesquecível, né, no nome do nosso treinamento. Então, o propósito, antes de você treinar as pessoas, antes de você querer servir alguém, um servidor, você tem que entender que você não pode passar as suas crenças, as suas frustrações, as suas dores para quem você está atendendo ali. Já vamos falar isso quando nós falarmos do universo jurídico. O que eu queria te, assim, que eu acho importante, PC, é fazer uma diferenciação do coach com outras atividades parecidas, né? Como mentoria, terapia. Faz essa diferenciação para as pessoas compreenderem onde é que entra o coach e o que o coach serve, mas deixando claro que o coach não se confunde com outras situações parecidas. Perfeito, é bem bacana, bem pertinente, porque assim, as pessoas confundem muito com coach, com terapia, com mentoria, né? Coach com ensino. Né? Coach não é mentoria. Né? O coaching, por exemplo, eu faço hoje coaching com um CEO de um grande rede de atacado. Eu nunca fui empresário de uma grande rede de atacado, mas eu não preciso ser empresário de uma grande rede de atacado para eu poder fazer um coach com um empresário, com um CEO de um grupo desse. Por quê? Porque a melhor resposta está dentro da pessoa. Quem é perito é ele. O que eu tenho que fazer é as melhores perguntas para que ele possa encontrar as melhores respostas. Eu não tenho que achar nada, eu não sou consultor, eu não sou terapeuta, eu não sou psicólogo. O coach tem processo terapêutico dentro do coach, mas nós não somos terapeutas, nós não somos psicólogos. O que nós fazemos é
provocar as pessoas para que elas possam encontrar o melhor delas e entender aonde que elas estão e aonde que elas querem chegar. Porque eu vejo que a maioria das pessoas estão tocando a vida, mas elas não têm meta e objetivo, elas não sabem o que elas querem na vida. As pessoas vão simplesmente tocando a vida e se você perguntar, 98% das pessoas não têm meta e objetivo escrito no papel. Então o que o coaching faz é auxiliar as pessoas para que elas possam identificar o estado atual, o estado desejado e o que está impedindo ela de chegar na alta performance, né? Diferente, por exemplo, de uma mentoria, que o mentor é aquele cara que já fez, já praticou e que você, eu digo, sucesso deixa pistas, você vai modelar aquele cara e vai copiar. Se aquele cara fez daquele jeito, eu vou te dizer, faz desse jeito que dá certo. O coach não é mentoria. O consultor vai meter a mão na massa também e vai te ajudar a estabelecer um planejamento e vai fazer contigo. O coach, o que ele vai fazer? Ele vai provocar para que você possa identificar o que é que está atrapalhando, o que é que pode estar te impedindo, como é que você vai estabelecer as suas metas e como é que você vai quebrar as suas crenças, acabar com aquelas historinhas que estão impedindo você de alcançar um resultado extraordinário. O coach, da tradução do inglês, é o técnico, né? É o cara que fica ali fora de campo, né, incentivando o time, dando diretriz para o time chegar até o gol. Não é isso? Eu acho que essa analogia deixa um pouco mais claras as coisas, para se compreender que se a pessoa está passando por um processo depressivo, ela tem que procurar uma ajuda médica, né, de um profissional da psicologia, da psiquiatria. O coach pode até ajudar, dentro de uma limitação, né? Mas o coach já entraria, né, pela sua descrição, nas situações que você quer alcançar um determinado objetivo, mas para alcançar esse determinado objetivo, você precisa utilizar técnicas, você precisa de orientação, né, você precisa vencer alguns medos internos que todo mundo tem, e aí entraria esse trabalho do coach. É bem bacana, sabe? Assim, essa provocação, é claro, eu vejo que e um dos temas que nós trabalhamos bastante é comunicação. Quando eu falo de comunicação, entra a fisiologia, fisionomia, né? O teu corpo, o teu rosto, né? E aí quando você está falando num processo de depressão, num processo onde as pessoas muitas vezes já estão com um processo mais profundo, mas a gente trabalha muitas vezes com algumas ferramentas, que eu tenho casos também, de pessoas entrarem num processo de coaching que já estão passando por umas dores profundas e tudo, e só o fato de elas começarem a mudar a postura corporal, levantar o rosto, começar a mudar o pensamento, mudar a comunicação, você muda o sentimento, você muda a tua emoção, você muda o teu resultado. Então, assim, quando você quiser mudar a tua emoção, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar a tua comunicação, mudar teu pensamento. Então, a gente trabalha muito, né, essas questões, que é quebra de crenças, porque isso impede as pessoas, com certeza, de chegar num resultado extraordinário. Quando você começa a ver, eu começar a conversar contigo aqui, fazer algumas perguntas, você vai começar a ver o que teu pai falava para você lá atrás, quais as historinhas que teu pai contava para você, que você traz até hoje na tua vida e que você vê como verdade absoluta. A minha pergunta é para o coach. Perfeito. Nosso maior inimigo está dentro ou fora da gente? Não, o teu maior inimigo é você, não tem nada disso. Você muda a realidade externa mudando a tua realidade interna. O mundo aqui fora é como você projeta. Você pode mudar o mundo aqui fora, pode estar uma tempestade, mas se você estiver bem, enxergando de uma outra forma, você vai mudar. Porque as pessoas querem que o mundo mude. Estão contando a história, quando a economia mudar, quando a política mudar, se não sei o que mudar. Não é esse quando mudar, você tem que mudar para que você possa fazer as coisas mudarem. Se você ficar dependendo das circunstâncias que não estão no teu controle, as coisas não vão funcionar. Você tem que trazer para o teu controle. O que é que está no teu controle na tua vida que você pode mudar? E muitas vezes as pessoas estão querendo que as coisas mudem, mas estão colocando situações na vida que não dependem delas para mudar. E não vai mudar nunca. Né? E aí você começa a ver... a gente já vai falar de escritório de advocacia aí, pegando só um pouquinho o gancho aí. Você vê muitas vezes, eu tenho vários colegas advogados, circulam nesse meio também, e vejo muitos colegas reclamando, contando muitas histórias e tal, cada dia e tal. Meu irmão, tem coisa que não tá, você não é juiz, você não vai decidir. Até onde vai o teu limite de bateria? O teu limite vai até aqui, do juiz é lá, o que você vai fazer na excelência para que você possa, de fato, encontrar a melhor solução para o teu cliente. E não você ficar conjecturando, ficar pensando em uma outra situação que não depende de você. Tem gente que vende sonho, fumaça. Isso tem em qualquer profissão, mas isso não é o que vai levar a pessoa para a alta performance. O que vai levar a pessoa na alta performance é trazer cada vez mais o que está no controle dela. Aí vai facilitar. Pegando esse gancho aí do que você está falando, um dos motivos que eu queria muito ter esse bate-papo que eu tive aqui no nosso canal é porque o coach ele tem várias técnicas, vários métodos. E você criou recentemente, já está utilizando isso
várias experiências práticas, um método que tem sido comentário do momento no mundo coach do nosso estado e já com uma experiência também fora do estado. O seu método chama-se Inspirar e Conectar Pessoas. Né? Gostei desse nome, né? Inspirar e Conectar as Pessoas. Né? Fala um pouco desse método e o que tem feito desse método, esse sucesso que a gente tem visto aí nas tuas palestras, em várias empresas que estão te procurando, né? E no teu foco muito grande, que hoje você é coach de vários grandes executivos do estado e também de fora do estado, tudo por meio dessa técnica interessante que você criou no mundo do coach. Fala um pouco desse inspirar e conectar pessoas. É até bacana, sabe, assim, eu fico muito feliz, né, pela história aí. Passei por vários treinamentos aí como aluno, até hoje, eu tenho meta também no papel de fazer treinamento, também sento com os grandes, já treinei com o Anthony Robbins, não sei se quem está me ouvindo aí conheceu para mim um dos grandes mentores de coach, Daniel Goleman, papa da inteligência emocional, na década de 90 trouxe a inteligência emocional para o mundo corporativo. Eu digo que mudança e transformação só acontece com a emoção, então se você não está muito conectado com as suas emoções, dificilmente você vai ter grandes mudanças na tua vida. A razão faz você idealizar, a emoção faz você transformar, realizar. Então é importante você cuidar das emoções. E aprendi bastante com o Daniel Goleman, tenho aprendido porque leio, bebo na fonte dele direto, né? Tenho aprendido bastante também com o Marshall Goldsmith, também coach executivo número 1 do mundo, fiz treinamento com ele presencial, de forma que eu tenho treinado bastante, aprendido bastante e entendi o seguinte, né? Que o meu nome é Paulo César, PC é o que me chamam e eu me apresento como PC, né? E aí, durante o treinamento, eu sempre falava assim, isso aqui é IPC. Aí as pessoas, o que é IPC? Isso é importante pra caramba, né? Isso é muito importante. E aí, dentro do IPC, eu falei, eu vou criar meu método, e meu método é o ICP. O meu método ICP, ele é IPC, porque ele é importante pra caramba. Agora, por que ICP? É inspirar e conectar pessoas, né? Eu não consigo entender como é que as pessoas vão fazer qualquer negócio, querem crescer na vida, se elas não primeiro inspirarem a outra pessoa, né? Inspirar. Como é que você pode pensar em inspirar uma outra pessoa? Imagina, para a gente sair do mundo teórico e ir para a realidade, você está conversando com uma pessoa e como é que uma pessoa te inspira, né? Como é que você tem prazer de estar com aquela pessoa? Então é muito importante você começar a entender que você precisa se conhecer primeiro. Porque muitas vezes você está projetando na outra pessoa, tem um negócio no nosso cérebro chamado neurônio espelho. E aí você quer começar a modelar aquela outra pessoa e você começa a copiar e você começa a se aproximar de pessoas que são parecidas com você. E aí quando você começa a ver, tem aquelas pessoas que são vitimadas, elas começam a se aproximar de pessoas vitimadas. Mentiroso com mentiroso. Eu digo urubu voa com urubu, né? Gaivota com gaivota. Pergunta aí com o que você tem andado. Lembra do filme Sociedade dos Poetas Mortos? Que o professor, o protagonista, botou um bando de alunos numa quadra e disse para eles, façam qualquer coisa. Eles ficavam perguntando, mas o que é para fazer? Façam qualquer coisa, e ele deixou as pessoas largadas lá. Um começou a marchar, aí os outros começaram todo mundo a marchar atrás dele, e aí ele faz uma reflexão dizendo que como as pessoas elas têm uma propensão a repetir o comportamento do outro, em vez de criar algo inédito. Extraordinário, extraordinário. E isso você vê no dia a dia com uma profundeza muito grande. Você pode começar a ver, e aí nós vamos falar um pouquinho, por isso que eu, dentro do método ICP, que aí a gente pode fazer um treinamento longo, e a gente tem que ser bem objetivo, mas te dizer o seguinte, no primeiro momento, sabe, eu digo o seguinte, as pessoas precisam se conhecer, o autoconhecimento parte do teu estado atual. Quando eu falo de autoconhecimento, é importante entender que nós estamos falando da vida de 11 pilares. E aí eu digo para você, muitas vezes as pessoas estão procurando olhar para a vida financeira, para a vida profissional e esquecem, por exemplo, que a vida é muito mais do que isso. A vida tem como é que está você com a tua saúde, cara. Você tem que cuidar da tua saúde. Você já parou para pensar que você morto, você não vai fazer nada? Então, quanto você tem dedicado tempo de qualidade para cuidar da tua saúde, da tua alimentação, do exercício físico, cuidar realmente de fazer check-up, né? Se preocupar com a tua saúde. As pessoas querem ter uma vida em abundância extraordinária e esquecem de cuidar delas. Então, autoconhecimento é você se conhecer, conhecer teu corpo, conhecer quais são as necessidades que você precisa de alimentação, de cuidados que você precisa, para você poder alcançar. A minha nota está 7, mas já foi 5, eu estou em ascendência. Eu estou vendo, eu estou vendo aí que você está chegando na alta performance, tem que fazer um pouco mais de coach aí que eu vou te ajudar. Vou chegar em 9. Te incomodar um pouco mais aí para você poder acelerar esse processo, mas está indo bem.
E aí você vai perguntar, por exemplo, você sai de casa, bate a porta, briga com o teu marido, briga com a esposa, briga com o teu companheiro, e você quer ter um resultado extraordinário, dia a dia não vai, cara. O cara sai para trabalhar, não conhece o filho, cara. Ele acha assim, isso é obrigação tua, começa a discutir com a mãe e acha que a mãe tem que ter responsabilidade na escola. Quantas vezes você que está me assistindo foi na escola do teu filho, numa reunião de pais, para poder ver como é que está o desempenho do teu filho, relacionamento com os colegas? Quantas vezes você chegou para o teu filho e falou, filhão, minha filha querida, o que você gostaria que o papai fizesse contigo nesse final de semana? Eu não sei como é que tem sido o diálogo dessas pessoas com os filhos, mas você sabe, você que está ouvindo sabe. É importante entender, por exemplo, só para poder entender o sistêmico, entender como é que está o teu intelectual, quantos cursos que você faz por mês, qual foi a última vez que você pagou, foi lá e fez um treinamento, fez um curso, ou você acha que você já sabe tudo. Vou dizer uma frase para você e para você, sabe? Para você que está me ouvindo e para você. O novo sempre vem. O novo sempre vem. Isso é uma frase do Belchior, né? Você sabe que eu sou um fã. E essa frase, para mim, ela faz todo sentido, não é? Porque é o seguinte, as pessoas estão reclamando muito, porra, mas mudou o processo, mudou o sistema. Eu sei que aqui agora, dentro do escritório de vocês, eu estou acompanhando, vocês estão fazendo grandes mudanças, e eu tenho certeza que tem gente que está reagindo à mudança, porque as pessoas querem ficar na zona de conforto, cara. O nosso cérebro foi programado para ficar na zona de conforto, para gastar menos energia. Então as pessoas querem ficar quietinhas, querem ficar paradas ali. Quando começar a te consumir energia, começa o teu cérebro a te incomodar. E aí que começa a ter mudança, aí que começa a ter transformação. Então a pessoa tem que entender que tem que ter transformação. Eu pergunto para você, como é que está, por exemplo, o teu relacionamento com os teus pais? Né? Como é que está o teu relacionamento, por exemplo, com os teus amigos? Na tua hora de descanso, de lazer, o que você tem comunicado para você? Cara, eu estou tão cansado, exausto que eu vou dormir. Pô, o cara não aproveita a vida tem que ser celebrada, a vida tem que ser aproveitada, você tem que ter recompensa para o teu cérebro, para que ele possa continuar, você tem que dar um presentinho para o cérebro. E assim a vida continua rodando. Então, às vezes a pessoa está muito centralizada em querer ganhar dinheiro, querer crescer, querer tal. A vida, peraí, você vai ganhar dinheiro, cara. Dinheiro faz parte também. Ninguém veio na vida para passar perrengue. Mas você precisa olhar a vida de uma maneira sistêmica. Não adianta ser rico e não ter amigo, né? Com certeza absoluta, é isso mesmo. E a gente vê muitas pessoas ricas, né, do ponto de vista financeiro, mas pobres emocionalmente, pessoas derrotadas, pessoas frustradas. Eu tenho amigos, meu irmão morava num apartamento pequeno e hoje mora numa grande mansão, chega na casa dele, o cara está sentado sozinho, porque não conseguem compreender a importância desses vários pilares, né? Que compõem. Não adianta tu estar com um pilar lá perfeito e tu estar com outro destruído, como as tuas amizades, o teu... Você me perguntou no início assim, PC, o coaching, né? Então assim, a grande contribuição que eu vejo na vida desses executivos, empresários, né, no universo corporativo que eu participo, é fazer provocações para que essas pessoas possam entender que tem que ter meta mesmo, meta como uma empresa tem uma meta, você tem que ter uma meta na empresa de faturamento, meta de crescimento, você tem que ter uma meta para a tua vida. E você tem que acompanhar, medir aquela meta, você tem que medir a tua performance. Eu acordo todo dia, eu tenho um ritual, cara. Sucesso deixa pistas, eu modelo pessoas de sucesso. Então eu não acordo e me lanço de dia. Hoje acordei jururu, hoje meu dia vai ser jururu. Não, meu irmão, todo dia eu já ativo um gatilho aqui, ativo um gatilho na minha mente para que eu possa ter um resultado extraordinário. Eu já faço de manhã minha ativação do estado de recurso, já agradeço, gratidão também, já fica a dica aí. Gratidão é um exercício mais nobre do ser humano, já começo de manhã enchendo meu copo de gratidão. E as pessoas reclamam muito, cara. E quando você reclama, vem o problema te engole. Agora, quando você começa a agradecer, você começa a entender que você enche o copo de coisas maravilhosas, a pessoa vem te encher o saco, o problema é ficar desse tamaninho, cara. Agora, quando você agradece, meu irmão, a pessoa pode te encher o saco, você só tem que dizer assim, eu te amo. A pessoa pode chegar comigo e falar o que quiser, eu vou falar, eu te amo. Eu te amo. Você vai começar a brigar, vai levar a tua vida pro buraco, o cara é doido, vai levar a vida, vai deixar a tua vida ser pilotada por um doido, você tá maluco? PC, como é você enfrentasse uma plateia de 500 pessoas, 600 pessoas, você já enfrentou plateia de mais de 1000 pessoas, e você conseguir prender a atenção dessas pessoas num tema que exige muita energia, né? Porque você está ali conectado com a mente das pessoas, né? Diferente de uma palestra técnica, digamos assim, né? O advogado, por exemplo, o jurista, ele vai lá, fala tecnicamente, pode falar baixo, alto, ele está passando o conhecimento, né? O coach, ele tem que entrar na mente das pessoas e tem que conseguir jogar ali um anzol e pescar, né? Aquela dificuldade para fazer a pessoa superar. Como é essa tua experiência? Eu acho fabuloso isso, né? Eu já assisti teus treinamentos, tuas palestras para grupos imensos, pessoas chorando ali, pessoas que realmente você vê como aquela palestra, aquele momento foi realmente marcante para a pessoa. Como é que você consegue gerar essa conexão, né, para conseguir captar essas pessoas e transformar a vida delas?
Sabe, assim, vocês dá para ver aí, eu tô arrepiado aqui, né? Então, assim, não sei se a câmera consegue pegar aqui, mas eu digo o seguinte, cara, tem muito amor envolvido, tem muita paixão envolvida no meu processo, entendeu? Eu digo por mim. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vou subir no palco e quando eu vou fazer um processo, que eu vou mexer com a vida das pessoas, né? E eu não tenho essa autorização sozinho para fazer isso, eu me conecto com Deus. E eu entro numa frequência que aí só quem entra nessa frequência que vai saber dizer. Eu peço para Deus colocar as melhores palavras na minha boca e peço para que Ele possa me usar. É claro que eu estudo, eu me preparo, acordo todo dia às 4h30 da manhã, me preparo todo dia para eu fazer o que eu faço e tudo que eu faço eu procuro fazer na excelência. Então, assim, tem estudo, né, tem horas de estudo, né, tem muita dedicação, tem muito amor envolvido, tem muito propósito, tem muito Deus. Então, assim, quando você fala a verdade, quando você fala com amor, as pessoas percebem. Então, não adianta você querer achar que você vai sair enganando as pessoas e que você vai conseguir conectar com as pessoas, daí o método ICP, conectar com as pessoas sem verdade, sem amor, com raiva, com ódio, né, com desonestidade. Se você quiser falar com arrogância, um dos livros mais legais que eu li na vida é O Ego é Seu Inimigo. O Ego é Seu Inimigo. As pessoas têm um ego muito grande, ainda mais nesse universo, todo mundo parece gravar, né? Que tem de ego, falando mais alto aí, e as pessoas esquecem que, meu irmão, seja verdadeiro, seja honesto, olha para aquela pessoa ali que está ali na tua frente e faz uma seguinte pergunta, cara. Essa pergunta mudou minha vida. Ao invés de você chegar perto de uma pessoa e você olhar para aquela pessoa e perguntar o que eu posso ganhar com essa pessoa, você começa a olhar para a pessoa e fala assim, como é que eu posso te servir? O primeiro pensamento que você olha para a pessoa, você fala assim, como é que eu posso servir essa pessoa? Porque o universo é gigante, cara. O universo é essa televisão, microfone, isso aqui, essa mesa, essas pessoas estão aqui. O universo é tudo isso. Isso é o universo. O universo é muito forte, cara. A natureza é muito forte, cara. Você é uma fagulha no meio do universo. E se você quiser remar sozinho contra o universo, você vai apanhar, cara. Você é mais fraco. As pessoas têm que entender que na hora que elas se colocam à disposição do universo, e se você é cristão como eu sou, não estou falando de religião não, independente de religião, estou falando de fé, de acreditar em Deus como eu acredito. Na Bíblia está escrito, nós viemos na vida para ter uma vida em abundância. E se não é em abundância, tem alguma anomalia, tem alguma coisa errada. Então, assim, se eu já sei que eu vim na vida para ter uma vida em abundância, se a minha vida não está, tem alguma coisa errada, deixa eu consertar. E eu comecei a entender que na hora que eu comecei a servir mais, a começar a ajudar mais as pessoas, e hoje eu tenho um propósito muito grande também de servir, e eu digo só para abrir um parênteses aqui, o passarinho tem duas asas. É a asa do crescer e a asa do contribuir. Você tem que crescer e contribuir. Você não pode ficar só na igreja querendo servir se você não crescer. Que vai ficar uma ave. Você não pode achar que o universo está a seu serviço, né? Isso. É você que está a serviço. Você tem que servir e o universo vai te servir, cara. É impressionante quando você ajuda alguém. Preste atenção quando você ajuda alguém e olha quando você dá um presente para alguém. Olha o prazer que você tem de dar um presente e o prazer que você tem de comprar uma camisa para você. Você vai lá e compra um presente para alguém, você dá um presente. Olha a emoção que vem ao dar um presente. E olha a emoção que vem quando você compra uma coisa para você, se é a mesma emoção. Então, quando você chega perto de alguém para servir, como eu faço nos meus treinamentos e como eu faço no processo de coach, meu irmão, o universo vem e muitas vezes eu estou lá sentado, já toco o telefone, já vem uma outra convocação e aí um outro convite para eu fazer um outro negócio e a vida vai trabalhando para você, cara. E as coisas vão acontecendo. Para de querer remar sozinho, porque senão você vai fazer uma força grande e não vai chegar do outro lado. Começa a se colocar a serviço da sociedade das pessoas, você vai começar a ver. Só para fechar, você me perguntou, PC, então como é que você faz quando você entra numa plateia dessa? Cara, para mim é maravilhoso. É claro que não existe ninguém, eu não conheço uma pessoa que entre num palco, que tenha 1000 pessoas, 2000 pessoas, e que num primeiro momento não dá um trelelezinho. Dá um trelelezinho até você entrar naquela frequência e você entrar naquela energia. Mas o que eu faço antes também, antes de entrar no palco, eu também aqueço meu corpo, aqueço meus músculos, aqueço minha mente. E aprendi com o Paulo Vieira, falei, eu mudo meu estado, meu corpo, mudo minhas emoções e começo a entrar numa frequência, porque eu vou chegar lá na plateia, e muitas vezes eu faço treinamento para as empresas, e quando você fala em treinamento, a maioria das pessoas que estão lá no início, cara, elas não queriam estar ali, e eu sei disso, porque a energia ela passa. Como você não queria estar quando começou o treinamento. Quando eu fiz o primeiro treinamento, eu chego lá, eu sei que a pessoa está lá, pela cara eu já vejo, cara, já faço uma leitura daquela pessoa ali, só que eu faço questão, cara. E muitas vezes eu vou lá para a porta, cumprimento um por um, para começar a olhar no olho daquela pessoa e já começar a entender. Já começa a conhecer as pessoas ali pelo olhar. O teu olhar fala muito mais do que a tua boca. 98%, cara. Eu digo isso que as pessoas não acreditam, mas
7% no universo, 7% são palavras. 38% é o jeito que você fala, 55% é teu corpo. 7% são palavras. Então, na nossa comunicação aqui, 7% é o que eu estou falando. Você imagina que se eu estivesse aqui agora fazendo um videocast aí contigo, nós vamos falar de alta performance. Pô, eu vou te dizer que meu irmão, as pessoas querem falar de alta performance, estão dormindo. As pessoas querem ter excelência na vida e elas estão jogadas. As pessoas estão falando com as outras. Mas a pessoa está andando arrastada, empurrada, ou o ombro caído, olhando para baixo, está falando com um cliente lá, e aí está largado assim. Claro que o teu cérebro não está dando comando de alta performance, de excelência, não está passando isso, não está passando credibilidade. Você vai chegar numa reunião com o teu chefe, e você vai entrar todo arriado, Cara, você já levou porrada antes de entrar na reunião, entendeu? Você tem que começar a cuidar do teu corpo, cuidar da tua mente. Mente e corpo fazem parte do mesmo sistema cibernético. Cuida da tua mente, cuida do teu corpo, que o resultado vai ser extraordinário. Então, alta performance não é de qualquer jeito, cara. Alta performance exige toda uma preparação, todo um comportamento. O cara pode ser um alto advogado do ponto de vista jurídico, e eu conheço pessoas, e você deve conhecer PhD, doutores, e que não tem um resultado extraordinário. Então não é uma questão apenas científica de estudo. A questão do QI, do ponto de vista intelectual, é 15%, cara. 85% é comportamento e atitude. É o que você tem feito para colocar em prática aquilo que você aprendeu. Não adianta você estudar e ficar com uma obesidade mental se você não está colocando em prática e você não tem atitude de pessoas de alta performance. Pessoas arrogantes, pessoas muitas vezes que acham que são Deus, cara, estão acima das outras pessoas. Meu irmão, mais humildade, mais amor. O cliente quer receber amor. As pessoas estão carentes de amor, cara. Quer aumentar o resultado do teu escritório? Dê mais amor para o cliente, cara. E percebeu falar aí, eu vejo perfeitamente a figura do técnico, né? A verdade é que, fazendo essa analogia com o futebol, que é nosso esporte preferido, não adianta você botar um bando de jogador milionário, né? Eles sabem jogar bola, eles são muito bons de jogar bola. Se você não botar aquela pessoa fora, que olha de fora o time, né? Que está enxergando, procurando os defeitos e fazendo aquele jogador chegar ao máximo do seu potencial, se você largar aqueles jogadores ali só para fazer o que eles sabem, você não vai ter o desenvolvimento pleno da capacidade, né? A presença do técnico é muito importante. Para tudo, não só para o cara que está jogando futebol, eu acho que é isso que o coach trouxe de muito bom. Ele nos mostrou que você precisa de técnico para tudo, não é só para jogar bola. Então você quer ter escritório de advocacia, quero falar com você sobre isso, né? Você tem escritório de advocacia, você é muito bom em advogar. Estudou bem nos livros, fez a sua faculdade, sua especialização, mas você precisa de alguém de fora para conseguir mapear os seus defeitos, correto? Potencializar seus resultados e impulsionar, porque a gente acaba indo para a zona de conforto. E aí eu queria te perguntar, de que modo o coach, né, você que está com essa experiência imensa aí em vários setores, com indústria, varejo, grandes executivos, de que modo o coach poderia ajudar, por exemplo, o escritório de advocacia? Eu te faço essa pergunta especial porque tu tem uma experiência muito grande na advocacia. Você foi advogado de grande escritório, eu conheci a tua advocacia é uma advocacia de mão cheia, de um grande profissional que eu vi atuar na prática. Então, como essa tua experiência de coach, por exemplo, poderia ajudar a advocacia, o escritório, né, diante dessas imensas dificuldades que a gente enfrenta? Sabe, é muito importante essa pergunta, é muito importante a gente falar desse tema, porque assim, você vê que você hoje faz parte de um escritório de advocacia que tem sócios. E você vê que você também tem líderes e tem liderados. Então é muito importante, cada um de nós tem a sua história, né? De 0 a 12 anos de idade formou quem você é. De 0 a 12 anos de idade formou quem você é. De 0 a 12 anos de idade formou quem teu sócio é. De 0 a 12 anos de idade formou quem teu outro sócio é. Você imagina, só para pegar esse exemplo, que cada um viveu a sua história. Alguns viveram com pai e mãe, alguns foram adotados, alguns o pai brigou, o pai separou, alguns viram a mãe apanhar na frente. Então cada um tem a sua crença, cada um tem a sua maneira de enxergar o mundo. Isso independe de questões jurídicas, isso nós estamos falando de pessoas. E muitas vezes as pessoas elas já vêm com aquelas crenças, com aqueles paradigmas do passado, porque meu pai era assim, meu pai fazia assim, minha mãe era assim. A minha mãe dizia, meu filho, você não está vendo teu primo é muito melhor do que você. Aí o cara cresce e acha que o primo era melhor, que ele é a parte inferior, então ele olha para o outro, sempre é a parte inferior do processo.
E tem o outro sempre que foi paparicado, o cara sempre é endeusado, e ele chega no mundo e ele acha que ele é endeusado, que ele é melhor do que os outros, arrogante, prepotente, porque as crenças dele, a história, o que está no inconsciente dele está levando ele a isso. Então, o escritório de advocacia não é diferente de uma grande corporação, de uma empresa, de um hospital. São pessoas que estão ali. E as pessoas precisam entender que elas podem melhorar. As pessoas precisam serem trabalhadas. E isso nós não aprendemos na faculdade, isso nós não aprendemos na escola, isso não aprendemos, a gente vai levando uma vida. E o que eu vejo que o coach é extraordinário, que o coach ele tem ferramentas, ele tem por trás uma metodologia que ele permite com que as pessoas de fato façam essa limpeza até mental, essa faxina mental, para que elas possam chegar a um resultado melhor. Então, muitas vezes, aí entrando um pouco no escritório de advocacia, e aí nós estamos falando de uma empresa, porque o escritório de advocacia é uma empresa, precisa de empresa pequena, empresa média, empresa grande, que normalmente, tem um escritório de uma pessoa só, tem, mas nós estamos falando assim, o escritório de uma pessoa só, o cara é mais fácil, ele cuidar dele. Agora nós estamos falando de um escritório, nós temos secretário, nós temos uma copeira, nós temos os estagiários, nós temos os advogados júnior, sênior, aí assim vai, os líderes, os sócios, e aí você começa a entender que tem uma relação também ali de líder e liderado, e que dentro das grandes empresas, dos grandes escritórios, muitas vezes, cara, não teve um processo de gestão, não tem um trabalho a ser feito. Por exemplo, eu pergunto para um advogado, como é que você dá um feedback? Feedback, a palavra bonita, feedback, tem alguns até que falam assim, cara, eu dou um feedback, coffee break, o cara confunde feedback, coffee break, porque não é o linguajar do dia a dia ali do advogado. Agora, como é que você dá um retorno para o teu liderado? De que forma que você faz isso? Não é de qualquer jeito. Tem um método para que você possa dar um feedback. Para você delegar uma atividade para um liderado teu do escritório, tem um método para você fazer isso. Muitas vezes o cara fala assim, vem cá, resolve esse negócio aqui que o cliente já está ligando, já está para estourar o prazo. Será que aquele cara está preparado para fazer aquilo que você quer que ele faça, no tempo que você quer e da forma que você quer? Você deu uma instrução correta para ele fazer aquilo ali? Ou só porque você é dono do escritório e o teu cliente está enchendo o saco, ou enchendo o saco não, está exigindo o direito dele e você está ali dando, você não está delegando. E aí eu vejo que muitas vezes as pessoas querem tratar um negócio apenas de um ponto de vista, que é a parte técnica. Você pode ser um excelente advogado, mas se você não tiver gestão, você vai perder prazo. Se você não tiver delegando, você vai pegar aquele cara que pode ser excelente em tributário e você está dando um trabalho para ele fazer que é um trabalho, de repente, trabalhista, ou o cara não está na área errada. E um agravante aí, porque quando você fala de escritório de advocacia, de profissional liberal de modo geral, você está falando de uma atividade essencialmente intelectual. Então as pessoas estão ali, o quê? Produzindo peças jurídicas, né, buscando os seus conhecimentos mentais e traduzindo eles, expondo eles dentro de uma escrita, né? Não é apertar um parafuso, né? Não é girar uma máquina. E se você não consegue, você pode ter ali os melhores profissionais, mas se esses profissionais eles não estão interagindo de uma forma saudável, o trabalho não vai ser bom, não tem como. O que ele tem de melhor não vai estar traduzido no que ele está escrevendo, não tem como. Se ele está escrevendo com raiva, se ele está se sentindo injustiçado, se ele está sentindo que ele está sobrecarregado em relação a outros profissionais. Eu vejo nisso a importância e vejo que muitos escritórios às vezes não dão essa importância para essa dimensão, né, pessoal, né, é nisso que eu enxergo o trabalho do coach muito importante, né, em atribuir maior inteligência emocional dentro de um ambiente que trabalha com o intelecto, correto? Sabe, é excelente essa tua colocação, porque eu vou dizer o seguinte, ó. As empresas, assim como no escritório de advocacia, vocês têm metas, têm um objetivo de crescimento. Né? Você tem que ter uma projeção para onde você quer chegar, quanto você quer crescer esse ano, quantos clientes você quer ter, como é que você quer aumentar a tua carteira, de que forma você tem que ter um planejamento. Né? Se não tem, mas tem que ter. Regra geral, o escritório tem que ter um planejamento, porque é uma empresa. Agora, o que eu digo para você é que a empresa ela tem que ter um objetivo, tem que ter uma meta. Só que a meta é razão, a meta é número, e isso é dor. Nós não fomos programados para sentir dor, nós fomos programados para sentir prazer. Então, tem que conectar o líder, tem que conhecer muito bem o liderado para poder entender qual é o teu sonho. Eu tenho uma equipe hoje que eu faço uma gestão dentro de uma empresa, uma distribuidora, eu tenho uma equipe lá, eu sei o sonho de cada uma, reformar a cozinha da mãe, para que a mãe possa fazer a comida, que ela faz uma comida industrial, separada da comida da casa, da cozinha da casa.
o sonho da outra é poder dar um conforto melhor para o pai e para a tia que estão já do meio-dia para tarde na vida e quer dar uma condição melhor. A outra lá quer tirar a carteira e está juntando dinheiro para tirar a carteira de moto e tal. E aí hoje ela veio falar comigo até que ela estava com medo e tal. Eu falei, já não vai passar na prova. Se você já está comunicando medo antes, né? Então é importante entender o seguinte, cara. Dentro do escritório de advocacia, as pessoas têm que se conhecer e você precisa conhecer como líder qual é o sonho de cada liderado. Cara. O que o cara quer? Comprar a casa dele? Meu irmão, senta aqui comigo, vamos fazer um planejamento, como é que você vai comprar a tua casa? Eu faço essa pergunta nos meus treinamentos, quando você vê uma plateia gigante, levanta a mão, quem recebeu na vida, na média, um salário mínimo e mora na casa própria? Meu irmão, muita gente levanta a mão, é extraordinário nesse momento, que eu peço para as pessoas olharem para o lado, quando elas têm uma crença de que quem ganha um salário mínimo não dá para nada. Não dá para nada, mas você vê uma porrada de gente com salário mínimo que recebeu e tem a casa própria, e o cara está reclamando que não consegue viver, não é quanto que você ganha, é quanto você gasta. O cara não começa a entender que ele tem que começar a controlar o custo, o gasto dele. Aí vai começar a ter, e tem que ter meta. Mas isso, só para trazer para a tua resposta, assim, meu irmão, tem que ter paixão no negócio. Você tem que ter meta, meta é dor. Você tem que estar além da meta, que tem na segunda camada. Você vai fazer isso por quê? Por que o teu advogado vai passar do horário aqui para poder defender um prazo para um cliente lá que ele nem conhece, que muitas vezes ele só pegou o processo ali para poder fazer, se ele não está conectando aquilo ali com um prazer grande de, por exemplo, levar o filho dele para uma viagem que ele quer levar. Então ele tem que atrelar que aquilo ali que vai permitir com que ele ganhe a grana para levar para a viagem dos sonhos. E aquilo tem que estar o tempo todo sendo trabalhado. Porque o ser humano se acorda num dia com problema. Problema todo mundo tem. E todo dia tem. Só que você tem que ter esse exercício de você saber que, meu irmão, tem que estar sendo trabalhado constantemente, cara. Não é assim, fez um treinamento, fez uma palestra, aí, opa, tá, não. E se eu perguntar, no teu escritório, tem orçamento, tem uma rubrica lá para treinamento, tem rubrica para coach? Cara, isso não é uma cultura aqui, principalmente da região norte. As pessoas acham que isso é muito distante, isso é poesia, sabe? Viver de coaching aqui é um desafio, cara. É um desafio grande. O cara fala assim, sou coach, o cara já olha e tá quebrado. O cara já olha, o cara não deu certo em nada, virou coach. Tá tudo certo, cara, tá tudo bem. Mas isso eu tenho consciência depois que eu comecei a entender. E por isso hoje que eu foco em empresários e CEOs, que o cara paga e o cara, quando ele paga, ele se exige mais. E vou te dar um detalhe, sabe? Eu coloco uma cláusula no meu contrato de multa. Se o cara não fizer aquilo que nós combinamos de uma sessão para outra, ele vai pagar uma multa. Por quê? Porque ele não vai perder o tempo dele nem o meu. E esse dinheiro não vai para mim não, cara. Vai para uma instituição de caridade. Porque se ele não fizer o que ele tem que fazer para ele poder chegar no resultado, ele vai falar mal de mim que o coach não funcionou. Não tem problema, ele pode falar, mas no final da história a gente ajudou alguém, cara. Alguém saiu ganhando nessa história. Essa é a verdade, é que a vida é uma partida, ela começa quando o sol apita e ela termina no fim, né? Então a gente está sempre jogando, né? A gente tem que ter essa consciência de que a vida ela está acontecendo e a gente tem que tirar o melhor proveito, ter a melhor performance nela em tudo, né? E é por isso que eu sou entusiasta do coach, porque ela nos ajuda a compreender que existe uma partida que está rolando, né? Enquanto a gente está falando aqui, é a vida que está acontecendo, é algo de bom que a gente está procurando fazer, mas é preciso que a gente não deixe que essa zona de conforto que nos suga a todo momento, não faça a gente sentar no meio do campo, né? E acho que essa é a missão principal dessa tua missão de inspirar, conectar as pessoas, tá? Você veio só para... Um pouquinho atrás você só tinha falado do jogador de futebol, né? E isso ficou na minha cabeça só para poder dar essa mensagem aqui, né? Porque muitas vezes você vê um Messi, né? Aí você vê um grande jogador, uma grande estrela aí para falar de vários jogadores aí, o Kaká, e você vai pegar os caras e você não vai ver a trajetória do cara, né? Então assim, quantas vezes aquele cara acordou de madrugada para ficar fazendo só um toque de bola, só um toque de bola, pô, só um toque de bola. Então, o cara pegar a bola e tocar para o outro, que é uma coisa simples, se o cara não treinar, o cara não vai fazer a excelência. Então, às vezes o cara quer chegar no resultado e você olha para um cara, você olha para um super advogado, um grande escritório de advocacia, mas você não vê o que tem por trás da jornada do cara, o que tem nos bastidores, né? Então, hoje a rede social, ela publica só os caras, só a parte das estrelas, a parte bonita. Agora, os bastidores você não vê. Então, o cara quer ver e quer alcançar aquele resultado de excelência, mas não está afim de pagar o preço, cara. O sucesso tem um preço a ser pago, tudo tem um preço a ser pago. O jogador de futebol, o artista, o grande advogado e tal.
né? Então você tem que pagar o preço, cara. Arregaçar a manga e trabalhar. Eu não conheço uma outra forma mágica a não ser com trabalho, com dedicação, com suor, com paixão envolvida, com amor. Isso é uma coisa importante também para poder te falar. Que eu conheço muitos advogados que foram, se tornaram advogados, ou herdaram um escritório de advocacia grande, ou são advogados porque acham que é uma posição que dá um status, é advogado porque o pai queria que ele fosse advogado e tal, mas não vejo paixão, não vejo brilho nos olhos, não vejo tesão, eu vejo muito mais uma pose, né, uma situação, e aí você vê como, cara, como é que você responde isso? No resultado, cara, o resultado, não tem blá blá blá, tudo é resultado, é a última linha, eu digo na empresa, a última linha que vale. O cara vem, muitas vezes na empresa, te contar uma historinha, o cara vem me contar uma história comprida, aí eu falo, tudo bem, no final do mês tu quer receber um saquinho de história, tu quer receber grana. Quer receber saquinho de história? Me traz história. Quer receber grana? Meu irmão, entrega resultado. Porque não tem brincadeira, não tem mimimi. É a mesma coisa dentro do escritório de advocacia, cara. O advogado que de fato é apaixonado, que ele gosta, que ele cumpre aquela missão de vida dele, o resultado aparece. Agora aquele cara que de fato é o cara que quer botar um paletó, uma gravata, quer chalar, quer herdar um escritório, quer fazer não sei o que, meu irmão, essa conta não vai fechar. Passar a vida reclamando e não vai chegar onde quer. Em algum pilar essa conta, pode ser que esse pilar venha na saúde, pode ser que esse pilar venha no casamento, esse pilar venha com os filhos, eu não sei. Mas essa roda ela tem que girar perfeita. E o que nós trabalhamos enquanto coach é fazer com que a pessoa tenha alta performance em todos os pilares da vida, incomodando, cutucando, provocando, fazendo pergunta, estabelecendo um plano de ação. Na outra sessão eu venho contigo, te cobro. Tu vai ler um livro, tu vai ver um filme, tu vai fazer um exercício, nós vamos trabalhar a tua reprogramação mental. Porque você tem uma programação mental, tem uma sinapse que foi construída na tua vida, na tua mente, durante toda a tua trajetória, nós vamos mudar essa sinapse. Por isso que é importante saber que você pode mudar. Tem gente que fala, nasci assim, não tem esse negócio que você é assim. Não, você pode mudar, quer mudar? Tá afim de mudar? Chegou a tua hora? Então vamos mudar, cara. Mas é papo sério, não é brincadeira, porque vai doer, tu vai ter que abrir mão de zona de conforto, tu vai ter que começar a partir para uma outra história. Quer ou não quer? Porque muitas vezes o cara quer que meu filho faça coach. Não, vamos bater um papo aqui. Isso eu já tive reunião de sentar na mesa, o pai quer que meu filho... Não, vamos bater um papo, é governadora. Ele quer fazer? Eu acho que o coach tem que ser comigo. Eu comecei a fazer com o pai, cara. Um empresário e tal, queria... Não, é com ele primeiro, cara. É primeiro você. E muitas vezes você está olhando para o teu filho, as dores do teu filho, cara, aquilo ali é consequência, a causa muitas vezes está nos pais, cara. É os pais que têm que se tratar, cara. E tá botando a culpa no filho. Acha que o coach é uma pílula que o filho vai tomar e vai tudo dar certo. O filho, o marido, a esposa, o meu marido é assim. Não, e você, cara? E você, né? Então é isso, meu sócio é assim, dentro do escritório, meu sócio é assim. E você, cara? Como é que tá? Muda você que o outro muda. Muda você que o universo muda. Faz sentido? Faz todo sentido. PC, obrigado, amigo. Obrigado. A gente avançou bastante o tempo aí, mas por um justo motivo. É um prazer imenso te receber aqui. Mais do que um bate-papo, uma sessão coletiva de coach, né? E nós estamos, inclusive, transmitindo ao vivo pelo Instagram, né? A partir destas gravações de hoje, nós vamos transmitir sempre pelo Instagram ao vivo, né? E, posteriormente, no canal Justiça Amazônia, nós vamos liberar todo o videocast depois da dupla comunicação, que nos dá apoio aqui com Giovanni e com Douglas. Depois que ele preparar o material, nós vamos fazer a divulgação no canal. Então vamos encerrar. Obrigado mais uma vez, PC, por esse momento tão agradável, né? Canal Justiça Amazônia, repito, está no Instagram, está no YouTube, está no Facebook. E eu peço a sua participação, acompanhe, compartilhe e divulgue. PC. Sabe, eu queria agradecer a nossa audiência, né? Tenho certeza que essa conexão nossa aí vai adiante. Não sei se eu tenho permissão para poder falar para o pessoal também me acompanhar, saber onde que me encontra e tal, claro. que a gente possa continuar nessa corrente do bem. Né? Então, se quiser anotar meu zap aí, é 91984975050, né? É Paulo César Esteves, César com Z, Paulo César Esteves, você vai lá no Instagram, YouTube e tal, pode mandar um zap, se quiser, PC, faz um vídeo para mim nesse assunto aqui que eu quero colocar dentro do meu escritório, manda para mim que eu faça um vídeo, você coloca lá para os teus liderados, lá no teu escritório de advocacia, que vai ser um prazer eu estar servindo também, ajudando você a ter um resultado melhor, né? Isso faz parte da minha missão também, a gente impactar e transformar a vida das pessoas. Sabe, um prazer gigante, muito obrigado, gratidão a Deus também, por nos permitir estar alimentando aí a mente de milhares de pessoas também, para que elas possam ter uma vida cada vez melhor, como está aqui, ó, cada vez melhor. As pessoas perguntam, como é que está a tua vida? Cada vez melhor. Não tem esse tititi não, é cada vez melhor.
Um beijo no coração, fica com Deus. Gratidão, Sábio. É isso, PC. Muito obrigado, gente. Até a próxima.